Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, vamos dar continuidade então aqui na leitura do livro de Mateus. Estamos no capítulo 24. Lembrando que nós estamos na Antiga Aliança, Antigo Testamento, né? O Novo Testamento ainda não ocorreu, ocorrerá conforme a própria Escritura, quando o Cristo morrer e ressuscitar. Aí haverá a validade do Novo Testamento. Por enquanto, nós estamos lendo Cristo ensinando, advertindo, corrigindo, ainda na antiga lei, debaixo da antiga lei, no Antigo Testamento, tá certo? Lembrando que também que não é para tirar a sua fé da maneira que o teu líder religioso te ensinou a ler a Bíblia. Eu leio dessa maneira que vocês estão vendo aqui, ó, linearmente. E até agora nós estamos vendo a história do Cristo, que em nenhum momento ele veio dizer que é para construir templo, para ficar frequentando o templo, sendo dizimista, a não ser aqueles que querem continuar sendo discípulos de Moisés. Tá certo? Vamos lá, vamos à leitura então. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse-lhes: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Bom, deixa eu só parar um minuto aqui. Então você lembra que lá atrás, nos capítulos anteriores, os líderes religiosos pedem um sinal para o Cristo, lembra-se? E ele diz assim, ó, não será dado outro sinal senão aquele do profeta Jonas, certo? E aqui nós vemos os seus discípulos pedindo um sinal também das coisas que haveriam de acontecer, tá certo? Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ele começa agora a dar o sinal. Né? Estranho isso? Ou não é estranho? Ou você já consegue compreender que o Cristo está deixando os líderes religiosos à sua própria sorte? Porque mais do que ele vem fazendo, advertindo, né? Fazendo eles abrirem as suas mentes, os seus olhos para a verdade, não dá para fazer. Agora, para os seus discípulos, ele começa a falar. Jesus respondendo lhe disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por causa do nome do Cristo, só por causa do nome? Será que é disso que ele está falando? Por causa do nome? Quer dizer, então, que se eu sair falando... vou falar Jesus, porque muitos aqui ainda acreditam que o nome dele seria Jesus, né? Será que a perseguição e tudo isso vai acontecer para aqueles que estão proclamando Jesus, Jesus, Jesus? Yahushua, Yeshua, é isso? Não. É o princípio que ele veio trazer para esse mundo, que as pessoas seriam perseguidas. Verso 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Deixa eu parar um minuto aqui. Então o Cristo está dando o sinal, né, que vai antecipar o fim de todas as coisas. Só que ele faz aqui, né, a narrativa de tudo que vai acontecer, desde lá quando ele fala, olha, cuidado para que ninguém vos engane, e aqui ele vem assim, ó, vírgula. Não, desculpa, aqui verso 14. E este evangelho do reino, ou seja, depois que acontecer tudo isso,
Aí, este evangelho, qual evangelho? Esse que está na sua igreja aí que pede dízimo, pede oferta, fala que se você não participar da denominação, o diabo vai te pegar, se você não for um dizimista, um pactante fiel, um ofertante fiel, se você não se lançar, o devorador vai acabar com você e tudo mais. Eu vi uma chargezinha aí na internet dizendo assim, ó, se tá ruim para você, imagina para o dizimista fiel, que é há tantos anos dizimista e o gafanhoto está aparecendo para devorar as coisas, né? Então, está dizendo o seguinte, que depois que todas essas coisas acontecerem, é que o evangelho do reino será pregado. Como? Em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Aí então virá o fim. Então, o que está querendo dizer aqui, meu querido? Que evangelho é esse que está sendo pregado no mundo? É este que o Cristo está dizendo, e este evangelho será pregado em todo o mundo? É claro que não, meu querido. Não é esse evangelho aí que você está vendo aí por aí, não. O verdadeiro evangelho é esse que você está vendo aqui. Pregar realmente a restauração do caráter do homem, do ser humano. E isso vai doer tanto aos ouvidos que vamos ser perseguidos. E antes disso, vai acontecer um monte de coisa, terremoto, pestes, perseguições e tudo mais. Tá certo? Então não é este evangelho o que você está vendo no mundo aí que será pregado para vir o fim. Não, não é esse não. Primeiro porque não tem nem o pano de fundo para que as coisas que o Cristo está dizendo que queria acontecer, esteja acontecendo. Tem que acontecer primeiro, depois aí o verdadeiro evangelho será pregado em todo o mundo, não é somente em alguma parte, é em todo o mundo, para todas as nações. Eu lhe pergunto, esse evangelho que está aí, que não é o do Cristo, está sendo pregado em todo o mundo, para todas as nações? Não. Tá ok? Vamos lá, vamos continuar. Verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Para quem que ele está dizendo aqui? No sábado, para os legalistas, para os discípulos de Moisés. Porque os discípulos de Moisés também vão entrar nessa dança aí. Os que são guardadores de sábado. Vão tentar fugir. Não estou entrando no mérito se isso aconteceu no ano 70 do general Tito, tal. Não estou entrando nesse mérito. Estou entrando no mérito do que está escrito. Tá certo? Vamos lá. 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a luz não dará a sua luz. E a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Pergunta, por isso eu não quis entrar, né? Lá do ano 70, da era cristã, general Tito e tal. Vamos lá. As potências dos céus serão abaladas. Que potência do céu? E as estrelas do céu cairão. O que o Cristo está querendo dizer aqui? Que haverá uma catástrofe. Agora pegar um evento aqui, outro ali, lá na Espanha, em Portugal, que os meteoros caíram tal, e querer encaixar aqui, não dá, hein? Não dá. Porque aqui, ó,
E logo depois da aflição daqueles dias, que aflição que teve antes de acontecer isso que vou falar do Adventismo que eu fiz parte, que o Adventismo prega que essas coisas aconteceram, né? Vamos lá, verso 30. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então depois que acontecesse essas coisas aqui do verso 29 e lá para trás, então aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem. Ué, o Filho do Homem veio? Não, né? Então não são aqueles sinais. Tá certo? Verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades do céu. Deixa eu parar aqui. Aonde que os anjos vão ajuntar os escolhidos? De uma a outra extremidade da terra? Ué, está escrito dos céus. Por que será? Quando nós chegarmos lá nas cartas, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Tá certo? Ficou curioso? Então espera. Vamos continuar lendo aqui os evangelhos. Quando chegar nas cartas vai ficar claro para você. Da onde Cristo vai tirar quem? Os escolhidos. Escolhidos. Da onde? De uma a outra extremidade dos céus e não da terra. Vamos lá, vamos continuar. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração que ele está falando? Ué, a geração passou, e muitas estão passando, e essas coisas ainda não aconteceram. Essa geração má. Essa geração no pecado. Ele está falando de uma maneira atemporal, universal. Enquanto essas coisas não restaurarem, somos a geração do pecado, do mal em si. Nós temos a vontade de fazer o que não é certo. Compreende? Verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no minho, será levada uma e deixada a outra. Fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês querem ser levados ou deixado aqui? A tua denominação te ensinou que você tem que ser levado daqui, não é isso? Eu não quero ser levado daqui, eu quero ser deixado aqui. Você está vendo aí o avisinho aí sobre ir para o céu. Será que nós vamos para o céu realmente? E ali estou destrinchando, segundo o entendimento meu e bíblico, de que ser levado aqui nesse contexto do Cristo não é uma coisa boa, é uma coisa péssima, ruim. E ser deixado, aí que é legal. Se você quer compreender melhor, dá um pulo lá, assista essa sériezinha que vai ficar muito legal para você. Tá bom? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Só vou dar uma palhinha aqui. Como ele faz uma referência aqui, ó, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam de casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ele põe a referência aqui, Noé, a arca, dilúvio, correto? Vamos lá. Aí ele fala assim, olha, então estando dois no campo, um será levado, outro deixado. Estando dois no moinho, um será levado, outro deixado. No dilúvio, o dilúvio levou as pessoas
ou deixou as pessoas? Porque ele faz esse ponto de referência com a arca de Noé e o dilúvio, certo? Aqueles que foram levados pelo dilúvio, foi uma coisa boa ou uma coisa ruim? Compreende? Assiste lá que vai ficar melhor para você. Verso 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos dar uma paradinha aqui. A tua denominação às vezes pega essa passagem aqui para dizer que, olha, se você for um bêbado, se você beber, você não vai para o céu, aquelas coisas todas. Aliás, que ninguém vai para o céu. Assista aí a sériezinha que você vai ver, tá? Aqui está fazendo uma referência que se o servo não se preocupar com as coisas que tem que se preocupar, mas estiver o quê? Não dando importância e estando vivendo as coisas do mundo, ele vai ser pego de surpresa. Isso é natural. E o Cristo é tão simples, tão tolo, tão bobo, que o Cristo é obrigado a fazer esse tipo de referência. Fala, olha, se você não estiver preocupado com as coisas de Deus, também e somente com as coisas do mundo, você vai ser pego de surpresa. Entende? E para fechar aqui, veja que os líderes religiosos pediram sinal. E o Cristo não deu. Eu estou rindo dos líderes religiosos? Sim. Dessa vez estou rindo sim. Por quê? Porque eu gosto que eles vão sofrer? Não. Eu gostaria que todos pudessem abrir os seus olhos. Eu estou rindo deles porque quando eles se confrontam com pessoas como eu para conversar, eles não querem conversar. Eles fogem. É disso que eu estou rindo. Então, para os líderes religiosos, não foi dado sinal nenhum. Agora, para os discípulos, veja quanto detalhe, riquezas de detalhe, que foi dado para os discípulos sobre a vinda, sobre o reino, sobre todas as coisas. Tá certo? Um abraço, dá um like, se inscreva, acione o sino de uma maneira sonora, para que quando eu enviar vídeo novo, você fique sabendo. Até o próximo capítulo.